Olá pessoal, estamos revendo aí alguns conteúdos, né, para nossa AV2 e o primeiro conteúdo que nós iremos trabalhar são urgências e emergências psiquiátricas, onde nós temos aí como conceito de urgências e emergências psiquiátricas quaisquer alterações nos pensamentos, sentimentos ou comportamentos para os quais se faz necessário intervenção imediata por representar risco significativo para pacientes ou para terceiros. Então, nós sabemos que as urgências e emergências psiquiátricas, nós temos que cuidar do nosso paciente, nós temos que cuidar de nós como profissionais e nós temos que cuidar de terceiros, que entra aí famílias e comunidade, né? Então, diante disso, nós temos que trabalhar essas alterações comportamentais dos nossos pacientes com transtorno mental, quando muitas vezes ele chega ao serviço em crises, onde diante dessas crises o paciente ele precisa ser acolhido, ele precisa ser trabalhado no sentido de amenizar essa crise. O psiquiatra, ele vai rever a medicação desse paciente no sentido do atual comportamento do paciente, né? Então, no primeiro contato, nós iremos amenizar essa crise do paciente, essa agitação psicomotora do paciente, essas alucinações que vão estar muito presentes no paciente, tá? E daí vamos algumas vezes precisar conter esse paciente, lembrando que a contenção que nós fazemos dentro do CAPS é uma contenção física, né? É uma contenção manual, né? Onde os monitores de saúde vão ajudar a segurar o paciente para que a enfermagem administre a medicação e para que a enfermagem observe esse paciente no sentido da sintomatologia, das alterações comportamentais depois da administração da medicação, tá? Nós não podemos fazer contenções físicas, né, através de amarraduras. Isso fica mais para hospitais psiquiátricos, lembrando que não é recomendado nem dentro dos hospitais psiquiátricos, tá? Então, eles usam realmente em última instância. Tá? E daí nós classificamos as situações de urgência e emergência, onde nas situações de emergência nós temos o delirium tremens. O delirium tremens, ele vem de pacientes que estão em abstinência alcoólica, tá? Estão em abstinência de drogas, certo? E o tremens, ele se direciona mais para a questão da abstinência alcoólica. O comportamento violento, esse comportamento violento, se ele estiver sempre presente no paciente, esse paciente muitas vezes precisa de internação psiquiátrica, tá? Nós temos que observar e tomar cuidado com o paciente quando ele chega na instituição com esse comportamento violento. Então, muitas vezes nós não podemos deixar esse paciente próximo a outros pacientes. A questão da toxicidade por drogas, né? O uso das drogas que vem causar efeitos alucinógenos no paciente, fazem com que a gente trabalhe esse paciente com intervenção emergencial, tá? Porque esse paciente ele vai entrar em abstinência, ele vai apresentar alucinações devido ao não uso da droga, tá? E daí nós precisamos intervir e a maioria das vezes com toxicidade das drogas, nós trabalhamos o paciente com contenções manuais. E entra nas emergências também a questão da tentativa de suicídio, né? Como nós vimos, a tentativa de suicídio, o paciente, ele requer observação constante, observação direta, observação para toda a vida, né? Nós temos que tirar da presença do ambiente desse paciente materiais, equipamentos que possam vir a facilitar essa tentativa de suicídio, porque como nós estamos trabalhando com mente, mesmo que o paciente não fale que vai tentar novamente o suicídio, isso não nos garante que ele não esteja pensando no novo suicídio.
Entram nas questões de urgência os comportamentos bizarros. Esses comportamentos bizarros, eles estão presentes principalmente quando os pacientes são bipolares, estão na fase de mania, tá? Onde o paciente ele não tem noção da situação em que ele está e o comportamento que ele está apresentando, então ele não consegue relacionar uma coisa a outra, e daí ele vai apresentar esses comportamentos que são bizarros, que não condizem com a situação, com a realidade em que ele está, e acaba fugindo totalmente do bom senso. A questão da agitação psicomotora, essa agitação psicomotora entra nas agitações agudas, são sintomas muito presentes em pacientes esquizofrênicos, tá? Então, os medicamentos, eles irão diminuir essa agitação aguda e esse paciente ele vai se tornar mais calmo, tá? E a questão da embriaguez, né? Nós sabemos que a embriaguez, ela traz uma sensação de relaxamento para o paciente, para quem está utilizando, né? Nós sabemos que alguns medicamentos, principalmente os ansiolíticos, eles não podem ser usados com a ingestão de álcool, ok? E daí, paciente embriagado, ele entra nas urgências. Paciente que pede ajuda, nós temos que trazer essa ajuda imediata para esse paciente, para que ele não vá ingerir álcool novamente e não queira mais fazer uso dessa ajuda, tá? Então, uma vez que paciente usuário de álcool e drogas, ele pede ajuda, essa ajuda ela tem que ser imediata, para que o paciente ele não venha a mudar de ideia. Então, por isso que ele entra aí nas urgências psiquiátricas. Nós temos as avaliações de internação, né? Nós sabemos que hoje nós não internamos o paciente por motivos que nós, enquanto CAPS, podemos resolver, tá? Então, nós internamos esses pacientes, em último caso, quando nós já tivemos utilizado várias tentativas, vários meios para tirar esse paciente da crise, e caso a gente não consiga, aí sim a gente vai para a internação psiquiátrica desse paciente. E as atitudes suicidas, elas entram com urgência também, né? Então, o suicídio, ele tanto é emergência quanto urgência, tá? Por quê? Porque nós não sabemos o que está passando na mente daquela pessoa. Se realmente esse suicídio foi devido a um sofrimento psíquico, se foi para chamar atenção, tá? Se ele continua pensando numa nova tentativa, se ele não mais pensa numa nova tentativa, tá? Então, infelizmente, nós não podemos confiar na mente de um paciente que já tentou suicídio. E nós temos a classificação das situações eletivas. As situações eletivas são aquelas que podem esperar, né? Que a gente pode marcar para a próxima semana para que esse paciente venha passar no psiquiatra. Próxima semana para que esse paciente venha passar no psicólogo, tá? Mas veja que através da marcação de consultas, em situações eletivas, nós primeiro temos que acolher esse paciente para que a gente tenha certeza que é uma situação que esse paciente entra nas situações eletivas e que o comportamento, a sintomatologia dele pode esperar para a próxima consulta, para algum outro dia de consulta. E com relação ao espaço físico, né? O espaço físico, ele tem que ser trabalhado, né? O paciente como prioridade, certo? Então, a gente já viu a questão do ambiente,
né? Onde para o profissional nós temos que ficar sempre próximo à porta para a nossa segurança. Nós temos que dar segurança ao paciente no sentido de manifestar, dele se manifestar com relação a determinadas alterações que são próprias da doença, como a violência, como o comportamento bizarro, como medos, tá? Nós temos que, quando tocar no paciente, avisar que vamos tocar nesse paciente, tá? Nós temos que trabalhar com as reações de transferência e contrarreferências. Quando a gente encaminha o paciente para um hospital psiquiátrico, nós temos que receber esse paciente de volta, tá? E nós temos que trabalhar com esse paciente até a avaliação final, né, que seria a cura, que seria o estado de manutenção e ou estabilidade. E daqui nós vamos ver, né, a questão de alguns pontos que nós vimos aí lá nas urgências e emergências, né, a questão do comportamento violento, tá? Onde a gente viu que o paciente ele pode apresentar, né, um comportamento violento. Então, quando ele chega no ambiente, nós temos que observar esse paciente, tá? Dentro desse comportamento alterado, nós temos que ver os fatores de risco e os fatores preditores da violência, certo? O que é fator de risco? Se ele já apresenta esse comportamento violento e outras vezes, se ele apresenta alucinações, que são aí os quadros psicóticos, se ele apresenta a questão da automutilação, que a gente viu que é muito significativa aí nos pacientes com tentativa de suicídio, né? Nós temos a questão, para essa violência, comportamento violento, a questão da delinquência, tá? A questão de grupos minoritários e a questão da faixa etária e do sexo, ok? Os fatores preditores é aqueles que, quando a gente está observando o paciente, nós já sabemos que ele vai apresentar um comportamento alterado, que ele vai apresentar um comportamento violento, tá? Que é quando a gente está conversando com o paciente e esse paciente começa a alterar a sua voz, tá? Ele começa a exigir coisas que nós não podemos dar, não queremos dar, tá? Então começa a questão da irritabilidade, ele vai associando essa irritabilidade com a questão com pensamentos paranoides, né? Que as pessoas o perseguem, que o entrevistador, que o profissional lá persegue ele, não gosta dele, ok? E caso a gente note que esse paciente vai vai piorar, né, melhor dizendo, esse comportamento violento em uma violência física, nós temos que realmente sair do ambiente e deixar esse paciente, né, aos cuidados dos monitores, tá? Nós, enquanto enfermagem, podemos ver a questão da medicação para ajudar na crise que esse paciente está desencadeando. E daí nós temos as psicoses agudas, né? Psicoses, a gente sempre está relacionando a questão das alucinações. Então, agudas é porque esse paciente, ele não apresenta as alucinações o tempo todo, tá? Mas ele apresenta alucinações na crise em que ele está atualmente, na crise atual. Nós temos a questão do delírio, tá? O delírio é quando o paciente ele apresenta uma sonolência. Veja a diferença do delirium tremens, que são pacientes que estão em abstinência alcoólica. O delirium ele pode estar presente no paciente depressivo, onde ele vai apresentar-se mais sonolento, com a dificuldade de atenção, tá? E pode até apresentar aí alucinações. A ansiedade aguda é sempre que o paciente, né, está num quadro ansioso, né? Essa ansiedade, o paciente, ele apresenta mais quando ele está exposto a determinadas situações, tá? Onde muitas vezes essas situações podem ser
expressadas pelo paciente, como as fobias, e outras vezes pode ser que não seja apresentada pelo paciente porque ele nem consegue interpretar qual a causa do seu medo, como no pânico. E nós temos aí as tentativas de suicídio, né? Em suma, as tentativas de suicídio fazem com que nós possamos orientar a família, que a família tem que expressar a essa pessoa que tentou o suicídio que ela é importante, né? O paciente ele não pode mais ficar sozinho. Nós temos que orientar a família a retirar todos os objetos que possam facilitar uma nova tentativa de suicídio, tá? E o paciente ele tem que se voltar para uma terapia como forma preventiva. E daí, dentro das urgências e emergências, nós temos a avaliação e conduta do paciente, né, frente a uma crise, certo? Dentro da avaliação, nós temos 4 pontos para ser vistos: a entrevista, os fatores de risco, o manejo e o manejo farmacológico. Dentro da entrevista, nós temos aí a questão de que a entrevista, nós temos que estar conversando com o nosso paciente tem que acreditar em nós, tá? Enquanto profissionais, para que ele possa realmente demonstrar o seu comportamento, demonstrar as suas queixas, tá? Nós temos que dentro da entrevista trazer um ambiente seguro para esse paciente, tá? Seguro para nós. Então tem que haver uma empatia, tem que haver um rapport, que é uma confiança do paciente para com o profissional. Nós temos que trabalhar dentro dos fatores de risco a questão de observar o comportamento do paciente. Então, se esse paciente ele já demonstra comportamentos violentos, se ele já demonstra a questão de muitas vezes ele verbalizar que vai causar algum mal ao profissional, vai causar algum mal a terceiros, tá? Se ele já apresenta tentativas de suicídio, a questão aí do período da adolescência, onde esse paciente, muitas vezes, onde essa pessoa ele é confuso, né? Ele não é mais criança, ele não é adulto, então ele está passando por esse processo aí de transição, tá? E no manejo, nós trabalhamos a nossa proteção, tá? Por isso que a gente tem que saber acomodar os móveis dentro do consultório para que facilite a nossa proteção. Nós temos que dialogar com o paciente sempre na presença do acompanhante. O monitor de saúde mental, quando o paciente demonstra como fator de risco a questão de ser violento, ele tem que ficar atento, né, em qualquer movimento mais brusco dentro do consultório. E nós temos também a questão da porta aberta, que pode ficar durante toda a entrevista. E daí nós temos o manejo farmacológico. O manejo farmacológico, nós trabalhamos os 3 pontos aí. A questão da supermedicação, que são medicações com dosagens muito altas. A submedicação são medicações com dosagens muito baixas, tá? Em ambas, elas não irão fazer a amenização dos sintomas daquele paciente. E a questão da mudança prematura da medicação é quando o paciente, quando o organismo daquele paciente ele não se adapta à medicação, e daí a sintomatologia ela não vai ser amenizada, né? Porque logo o paciente já troca para uma outra medicação, tá? Então, a gente, quando aprendeu os psicofármacos, nós sabemos que eles têm até 20 dias para fazer o efeito desejado, né, na questão da remissão, da diminuição da sintomatologia. Mas muitas vezes o paciente ele não espera nem 5 dias e já está trocando a medicação por uma nova, tá? Então, isso aí faz com que as medicações realmente não consigam fazer aí o efeito desejado.
E daí, pessoal, dando continuidade, né, aos conteúdos da nossa AV2, nós temos aí os transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, que é o que a gente chama de transtorno puerperal, né? Então, os transtornos puerperais, eles têm como epidemiologia, né, que eles crescem a cada um ou dois partos a cada 1.000 pessoas, tá? Eles atingem mais primíparas e mães solteiras, tá? Não há uma relação com a idade e a cor das pacientes que desenvolvem os transtornos puerperais. No caso aí das causas, tá? Não há uma causa realmente conhecida, mas nós trabalhamos dentro dos determinantes, dentro dos fatores de influência, né? Que entra aí a questão dos fatores físicos ou biológicos, da questão social, ambiental, e da questão psicológica, tá? Além de que, né, o fator hormonal, ele tende a desenvolver, né, a ajudar no desenvolvimento desse transtorno puerperal, porque nós mulheres sofremos dessa questão hormonal mensalmente através do período menstrual, e no período gestacional esses hormônios, eles estão, né, bem alterados aí, certo? Quando a mulher, ela ganha, né, o bebê, né, na hora do parto aí, há uma queda brusca desses hormônios e daí ela vai sentir uma alteração psicológica bem mais agressiva, tá? Então, nós chamamos a atenção aí com relação a essas causas, a questão da consulta de pré-natal, tá? Onde nós enfermeiros realizamos a consulta de pré-natal e precisamos ter uma visão da nossa paciente, da nossa gestante, também no aspecto psicológico, também no aspecto emocional, tá? Também no aspecto hormonal, certo? E daí nós temos que trabalhar, né, esse psicológico e muitas vezes encaminhar essa paciente, caso a gente veja que ela já está com seu psicológico muito abalado, certo? A questão social, como mães primíparas, mães solteiras, sucessivos abortos, fazem com que a questão social também seja implicada nesse psicológico, né? E a questão dos medos, que a própria gestação traz. A questão das inseguranças que a própria gestação traz, tá? Então, todos esses determinantes, juntamente com a questão hormonal, faz com que essa mulher tenha, durante todo o seu período gestacional, o seu psicológico com alterações. E daí nós temos como fatores de risco, né, a questão do suporte emocional, né, a questão da exposição a abortos, a questão do sexo oposto ao desejado e a questão dessa mulher ela já sofrer de transtornos mentais, principalmente a bipolaridade aí, ok? E dentro dos transtornos puerperais, nós classificamos o transtorno puerperal, nós não, né? O CID, ele classifica o transtorno puerperal em 3 transtornos, que é a disforia do pós-parto ou puerpério blues, a depressão pós-parto e a psicose puerperal, tá? Nós sabemos que a disforia do pós-parto ou puerperal blues ou puerpério blues, a mulher, né, a puérpera, ela vai sentir alguns sintomas como choro, como labilidade do humor, como medos, mas que muitas vezes essa sintomatologia, ela pode ser amenizada, né, ela vai sendo diminuída quando essa puérpera, ela recebe o aconchego, ela recebe o carinho, ela recebe as orientações e o apoio da família,
tá? Caso os sintomas sejam mais fortes, além do apoio da família, ela vai precisar de terapia, mas dificilmente a puérpera no puerpério blues, que desenvolve o puerpério blues, ela vai precisar de medicação. Geralmente, nesse primeiro ponto aí, nós temos a família mais a terapia. Na depressão pós-parto, são os mesmos sintomas do puerpério blues, só que mais intensos, tá? E na depressão pós-parto, nós temos a labilidade do humor muito presente, muito significativa, principalmente na questão da tristeza, onde a tristeza ela vai estar sempre presente na depressão pós-parto, tá? Então, aqui, além da família, além da terapia, essa puérpera ela vai precisar de medicação. E na psicose puerperal, nós temos aí os mesmos sintomas, mas nós temos a inserção aí das alucinações. Puérpera com alucinações, elas irão apresentar o transtorno puerperal do tipo psicose puerperal. Nesses casos, logicamente, que ela vai precisar das medicações, né, devido aí à psicose, então, para amenizar as alucinações, tá? E nós temos que ter um cuidado com relação à puérpera que desenvolve a psicose puerperal na questão do infanticídio e do suicídio, né? Então, o infanticídio, quando ela mata o filho porque ela está vendo o filho como um monstro, o filho deformado, o filho morto, um filho mutilado, tá? E daí o risco dela matar o filho é grande. Por isso que ela vai precisar de alguém para ajudar nos cuidados. E muitas vezes possa ser necessário que essa puérpera, ela não consiga cuidar do filho e daí ele precisa ser cuidado por outra pessoa, tá? E em menor grau também pode acontecer o suicídio seguido, né, o infanticídio seguido do suicídio, tá? Onde ela mata o filho e tenta o suicídio aí. Seguindo aí, pessoal, nós temos o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, onde nós temos aí que o TOC, ele é caracterizado pela presença da obsessão e da compulsão, tá? Onde o paciente que desenvolve TOC, ele sabe que a obsessão é irracional, a questão da compulsão, tá? Mas mesmo muitas vezes ele tentando não desenvolver a compulsão, ele não consegue devido à obsessão lhe causar muita ansiedade, tá? Então nós temos aí que as obsessões elas estão voltadas para a questão de ideias, né? Ideias negativas, ideias de morte, ideias de destruição, pensamentos negativos, a questão de sentimentos, tá? Muitas vezes esses sentimentos no sentido de raiva, de tristeza, a questão de intrusiva e repetitiva, intrusiva porque vai ficar na mente da pessoa até que ela realize a compulsão, tá? E isso vai trazer um aumento da ansiedade. E daí nós temos a compulsão. A compulsão ela traz um comportamento consciente, certo? Porque o paciente ele sabe que essa obsessão e essa compulsão elas são irracionais ao que ele está pensando, tá? A ideia, elas são recorrentes porque há uma repetição dos movimentos, se tornam muitas vezes estereotipados, tá? E vem a questão da compulsão por verificação e a compulsão traz um alívio das obsessões. No caso da epidemiologia, nós temos a questão dos determinantes, né? A questão aí dos fatores físicos ou biológicos, onde a gente sabe que nesses fatores ocorre a predisposição da pessoa apresentar o transtorno mental, né? No caso, apresentar o TOC. Nós temos a questão do ambiente, né? Que muitas vezes pode trazer
meios para que o paciente torne esse comportamento, essa compulsão estereotipada, e os fatores psicológicos, né? Que a gente sabe e a gente vê aqui no ciclo do toque que a obsessão ela vai causar um aumento da ansiedade. Então isso traz, né, uma causa psicológica muito grande com relação ao paciente que apresenta toque. Então nós temos aí como fatores de risco a questão dos fatores físicos ou biológicos, dos fatores ambientais e principalmente dos fatores psicológicos aí como causadores do toque. E daí, pessoal, nós temos o ciclo do toque, né? O ciclo do toque, ele se inicia pela obsessão, que são os pensamentos, os sentimentos negativos, a questão intrusiva, né, que fica sempre presente na mente daquela pessoa. Essa obsessão ela vai aumentar a ansiedade do paciente, porque esse paciente ele já tem ansiedade constante, né? Até porque o toque é um transtorno de ansiedade, então a ansiedade já vai estar presente. Só que quando o paciente apresenta a obsessão, essa ansiedade ela tende a aumentar. Daí vem o ato compulsivo e o alívio da obsessão após a realização do ato compulsivo. E daí inicia-se uma nova obsessão. E nós temos que aqui o quadro clínico da obsessão. São pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, estereotipadas e de difícil resistência que são experimentados como intrusos e inadequados, levando a intensa ansiedade, que é o que a gente vê lá no ciclo do toque. E geralmente são acompanhados de desconforto, de medo, de angústia, de culpa e desprazer, né? Porque muitas vezes o paciente ele reluta, mesmo ele com a obsessão, ele reluta em realizar a compulsão, tá? Então, por isso essa questão do desconforto, do medo e da angústia, porque ele não sabe se realmente, se ele não realizar a compulsão, a obsessão, ela pode acontecer, tá? E o sentimento de culpa de não conseguir ser forte o suficiente para combater essa compulsão. Então, é uma briga que o paciente faz mentalmente até que ele não consegue lutar contra esse comportamento e acaba realizando a compulsão. A compulsão são comportamentos ou atos mentais repetitivos que o indivíduo se sente compelido a executar como resposta a um pensamento obsessivo ou tentativa de reduzir a angústia. Tá? São aliviadas, né? Aliviam. A compulsão ela alivia a ansiedade que é causada pela obsessão, tá? E traz um alívio aí para o paciente. Então, nós temos aqui os 4 padrões aí dos sintomas, né, do toque, que é a obsessão de contaminação, seguida pela compulsão da lavagem das mãos, né? Acha que as mãos estão contaminadas e por isso ela vai lavar. A obsessão da dúvida, seguida pela verificação, onde o paciente acha que não fechou a determinada, né, objeto, porta, botijão de gás, e daí ele vai verificar. Pensamentos obsessivos intrusos sem compulsão, né, aqueles pensamentos mentais, se eu falo o nome da pessoa, a ideia que eu estou pensando negativa dela não vai acontecer, né? Então fica tudo na mente, não há um ato manual, não há um ato compulsivo, e a necessidade de simetria ou precisão podendo levar à compulsão de lentidão, né? Então o paciente ele pode passar o dia tentando colocar aquele objeto milimetricamente onde ele acha que deva estar. O diagnóstico aí é a própria sintomatologia, né? É a presença das obsessões e das compulsões. Os medicamentos, nós temos aí os antidepressivos e os ansiolíticos, e nós temos as terapias, né? Principalmente a terapia cognitiva comportamental ou comportamental cognitiva, onde o paciente ele vai relutar, vai aprender a lutar
com relação a não realizar a compulsão. E daí esse paciente vai precisar de muita orientação da família. E daí, pessoal, nós temos a esquizofrenia, né? Onde nós temos como conceito da esquizofrenia uma cisão, né? Uma divisão mental, onde o paciente ele vai acabar vivenciando as alucinações, né? Então, a principal sintomatologia da esquizofrenia são as alucinações, são as psicoses, né? O que traz para ele um comportamento alterado, o que traz para ele uma agitação psicomotora, tá? Então, a esquizofrenia, dentre todos os transtornos mentais, ele é o que mais agride o paciente, o que mais agride mentalmente o comportamento desse paciente. Aqui, muitas vezes, devido ao automatismo mental, a obediência que o paciente tem com relação às vozes, com relação ao que ele vê, ele acaba realizando atos como o suicídio, como matar alguém, como violentar fisicamente outra pessoa, tá? Como causas, não há uma causa conhecida, certo? Mas entramos na questão dos determinantes, entramos na questão psicológica, entramos na questão ambiental, né? E entramos na questão física ou biológica, certo? E a nível cerebral, né? Nós temos a questão aí da diminuição dos neurotransmissores, onde o paciente com esquizofrenia, ele vai, né, ser atingido por várias diminuições dos neurotransmissores, dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, tá? Então, há uma diminuição, né, em toda essa região frontal, tá? Com relação ao paciente que apresenta esquizofrenia. E daí nós temos os tipos de esquizofrenia, nós temos os sintomas de esquizofrenia, os sintomas positivos e os sintomas negativos. Os sintomas positivos são os que afirmam que esse paciente apresenta esquizofrenia, né? Que são os delírios, principalmente aí os delírios e as alucinações que são presentes em todos os pacientes que apresentam o diagnóstico de esquizofrenia. Nós temos o pensamento e o curso desorganizado, porque o paciente ele vivencia o que as vozes estão lhe mandando, tá? Alterações visíveis de comportamento, a questão do comportamento agressivo, comportamento violento, agitação psicomotora, ansiedade excessiva e impulsos ou agressividade constante na fase de crise, tá? E daí nós temos os sintomas negativos, que são aqueles sintomas que estão presentes em outros transtornos, tá? E podem estar presentes nos pacientes esquizofrênicos quando eles estão em crise, tá? A frieza de emoções, a ausência de expressão. Por isso que muitas vezes, quando eles obedecem o comando de vozes, né, das alucinações aí, eles não apresentam culpa, tá? Eles não apresentam medo com relação ao que fizeram. A anedonia e a questão da associabilidade. E aí sim nós temos os tipos de esquizofrenia, né? Os tipos, nós temos o paranoide, onde o paciente vai apresentar muitos delírios, vai apresentar alucinações auditivas e comportamento violento. Okay? Então, no paranoide, o paciente ele vai estar sempre relatando a questão de que as pessoas estão perseguindo, tem pessoas correndo atrás dele, tem pessoas batendo na porta querendo matá-lo. Então, ele vai estar sempre com esse sentido de paranoia com relação à sua pessoa e a outras pessoas. O tipo de esquizofrenia residual, ele vai estar presente mais com sintomas negativos, né? A hebefrênica, há uma expressão e comportamento desorganizado. As emoções, elas estão diminuídas ou inadequadas, então muitas vezes, muito dificilmente o paciente com esquizofrenia hebefrênica, ele vai sentir culpa, ele vai sentir medo.
Embotamento afetivo, ele não expressa o que ele sente, muitas vezes ele não conversa sobre a questão sentimental, ele não expressa gostar de outra pessoa e poucas alucinações. A catatônica, ela está relacionada à questão da imobilidade, tá? A questão da diminuição dos movimentos, certo? Apesar do paciente ter uma atividade motora excessiva, ele muitas vezes vai parar e ele pode ficar horas na mesma posição, sem muitas vezes se mexer, tá? E pode apresentar agressividade quando ele é retirado da sua imobilidade. A indiferenciada entra aí, né, a característica de todas as demais, que é quando o psiquiatra ele não tem condições de fechar o tipo de esquizofrenia. Então, entra aí como indiferenciado, onde o paciente ele vai apresentar delírios, ele vai apresentar as alucinações, né? Como no tipo aí paranoide, tá? Ele vai apresentar as alterações do pensamento, né? Como no próprio hebefrênico, tá? Ele vai apresentar sintomas negativos, como no residual, e ele vai apresentar esses comportamentos excêntricos aí, como no catatônico. O diagnóstico, né, do esquizofrênico, entra aí a questão da tomografia computadorizada, onde vai se ver a diminuição dos neurotransmissores, né? Além da própria entrevista, do próprio acompanhamento com o paciente, que vai mostrar a questão de alucinações bem presentes, certo? Então, por isso que para se fechar esse diagnóstico de esquizofrenia, o psiquiatra ele precisa passar um tempo com esse paciente para realmente fechar esse diagnóstico. O tratamento entra aí os antipsicóticos, tá? Pode entrar também aí os estabilizadores do humor para controlar essa agitação do paciente, né? No sentido do humor. A questão de reabilitação, atividades de apoio, essas atividades de apoio podem ser para a família, não só para o paciente, e a psicoterapia. Ok, pessoal? Então a gente encerra a nossa revisão por aqui. Uma boa prova para vocês e até a próxima oportunidade.